mundial e uma religião mundial. Aonde entra a profecia nisso? A profecia diz que a besta, segunda besta, vai controlar o que as pessoas vão poder comprar ou vender. Vai obrigar as pessoas a adorarem a primeira besta. Então, existe um processo monetário financeiro e um outro religioso, que exige adoração. Essa é a nova ordem mundial. Daqui a 2 semanas vai acontecer uma reunião do G20. São os 20 países mais desenvolvidos do país. Essa reunião vai acontecer em Washington, já foi convocada, e essa mulher, a primeira-ministra Angela Merkel, ela disse o seguinte antes de ontem, notícia fresquinha assim. A chanceler alemã afirmou hoje que a próxima cúpula do G20 em Washington não deve ser apenas uma reunião, mas deve sair um mandato claro para que sejam fixadas as novas regras do mercado financeiro, dos mercados financeiros. Essas negociações, ressaltou, não devem se prolongar além de 1 ano, e no final desse período deverão ter sido marcadas as novas regras para os mercados internacionais. O Lula, que presidiu uma reunião há 1 ou 2 semanas atrás, do G20, ele, convocou, antes de mandar o ministro Manteiga e o Meirelles, o presidente do Banco Central, para lá, ele disse que, ele transmitiu o seguinte, que eles deveriam sustentar que deve haver uma supervisão internacional sobre o mercado financeiro em meio à crise internacional. Começa a surgir no mundo inteiro a necessidade de que alguém controle a bagunça. Que alguém controle o mercado financeiro, para que as coisas não fiquem soltas. E esse alguém chama-se Banco Central. Banco Central. Só pode haver o cumprimento da profecia de Apocalipse 13 se nós tivermos uma economia mundial, um governo mundial, uma religião mundial. A economia mundial, o controle da economia mundial está acontecendo. Se você tem dúvidas, espere o que vai acontecer daqui 2 semanas, quando se estabelecerá as bases de controle da economia, uma nova ordem, uma nova formatação. Porque essa que foi estabelecida depois da Segunda Guerra Mundial em Bretton Woods já faliu. E eles estão dizendo isso. Essa já não funciona mais. Nós precisamos de uma nova ordem. Que seja mais efetiva. E um dos presidentes do Banco Central, que governou por 18 anos, ele disse, tudo aquilo que eu acreditei durante todo o tempo, eu, nessas últimas semanas, passei a desacreditar. O mercado se autorregulava e esse tipo de coisa. E ele mudou de lado. Ele disse, precisamos de uma regulamentação, de uma regulação de todo o mercado. Um governo mundial. Grande Conflito 579 diz, mostrou-me que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de cornos semelhantes aos do cordeiro. Que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial da sua supremacia. Apocalipse 13, a partir do verso 11, fala de uma besta com 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e esta besta, ela fala como um dragão. Ellen White diz, foi mostrado para mim que esta besta é os Estados Unidos da América do Norte. Olha outro texto. A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações dessa profecia, que aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Grande Conflito 440. Os Estados Unidos têm um papel importante no descerrar da cortina da história do nosso mundo. Nova ordem mundial. Ela está para ser estabelecida, ou melhor, ela está sendo estabelecida. O comentário bíblico adventista diz, haverá um grande laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação das forças de Satanás. Vai acontecer uma grande união universal.
Abra a Bíblia. Vamos mudar do jornal para a Bíblia. Então, Mateus capítulo 24. Eu sei que são muitas informações. Se você retiver 10% de tudo isso, já é o suficiente, porque a partir de agora você sabe que existe uma família que se chama Rothschild, que tem um controle das finanças do mundo. Que o Fed não é federal, é só Fed mesmo. Verso 4. Jesus diz: acautelai-vos e ninguém os engane. Verso 25. Eis que eu vô-lo tenho predito, disse Jesus. Verso 33. Quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Verso 37 e o 39. Como foi nos dias de Noé, não perceberam, e aconteceu o dilúvio, assim também será a vinda do Filho do Homem. Verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Por isso, verso 44, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Jesus disse assim: eu já falei para vocês antes, eu adverti vocês antes. Cuide para que ninguém engane vocês. Cuide. Porque do mesmo jeito que foi no tempo do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, faziam festa, viajavam e diziam assim: não, nunca vai chover, nunca vai chover. Hoje tem gente que diz assim: nunca vai ser estabelecido um poder centralizador mundial. Nunca vai. O nosso mundo é democrático. Democrático. As últimas ações dos governos mostram que, de uma hora para outra, simplesmente eles passam a tomar conta e o controle de bancos e de instituições. Aqui no Brasil foi baixada uma lei, que ainda tem que passar pelo Congresso, dizendo que a Caixa Econômica pode começar a construir. Você já pensou? Construtora Caixa Econômica Federal. E não é isso? Não é isso? E você vai ver bancos com o nome de Caixa Econômica e o controle das finanças e de empresas em nome do governo. Da noite para o dia, quando se assina uma lei. Olha um dado interessante. Existem no mundo apenas 5 países que não têm Banco Central. Só 5. Cuba, Irã, Cuba, Sudão, Coreia do Norte e a Líbia. Mas tinha mais 2 que não tinham. E que recentemente foram convencidos a ter. Chama-se Afeganistão e Iraque. Hoje, voluntariamente, eles também têm. O Banco Central mais livre de todos chama-se o Banco Central, ou o Federal Reserve Bank, que é dos Estados Unidos. Nos outros bancos centrais, ou o governo tem uma participação, ou o Banco Central americano tem uma participação especial, porque é ele que manda dinheiro. Sabe que quando você precisa de dinheiro e alguém te manda dinheiro, tem um provérbio que diz assim: a quem você deve, esse é o teu senhor. É assim que funciona. Hoje, o Fed controla os Estados Unidos e o Vaticano controla o Fed. É isso que acontece. O Fed arrecada bilhões de dólares de juros. O Fed tem o direito de emitir moeda e somente o Fed tem. O Fed imprime dinheiro sem lastro e compra dívidas governamentais com dinheiro impresso sem lastro e cobra juros do governo americano. O melhor negócio que tem no mundo. Você falsifica o dinheiro, ainda cobra juros e o governo ainda diz assim: ele é válido. Não existe um outro sistema de falsificação mais perfeito do que esse. Como que ele cria isso? Eu não vou te informar. Procura na internet. Eu queria só dar mais uma noticiazinha. Essa semana, a notícia saiu no Valor Econômico do dia 29. 29. Ou 27. O Fed resolveu ser magnânimo com o Brasil. Ofereceu para o Brasil 30 bilhões de dólares. Você sabe que isso dá para fazer alguma festa. Como que ele ofereceu? Folha de São Paulo, do dia 30 de outubro. Agora, essa semana. A operação foi estendida também a Singapura, Coreia do Sul e México.